Pronto. Galera, vamos lá, vou começar logo pelo exercício, e aí depois eu converso com vocês sobre as novidades em primeira mão para vocês. Quando o exercício aparecer aí, me avisem. Apareceu. Ok, Apareceu. então, beleza, obrigado. Diminuir aqui um pouco, que fica muito grande. Vamos lá, exercícios sobre a sociedade colonial. Então, como eu disse ali no início, na última aula vocês aprenderam como foi que os portugueses passaram a organizar a administração no Brasil, né? Criaram as capitanias, não deu certo. Depois criaram o governo geral, né? Então, sempre o rei de Portugal nomeava uma pessoa para governar o Brasil, tá bom? E, além disso, em cada cidade ou vila que ia surgindo, eram criadas as câmaras municipais. Bom, hoje a Câmara Municipal tem os vereadores, né? Naquela época também tinha. Só que hoje tem um prefeito que governa a cidade. Naquela época não tinha prefeito. Quem governava a cidade era a Câmara. Então, dessa forma é que o Brasil era administrado. Tinha o governador, que governava o Brasil inteiro, ficava em Salvador, que era a capital, e o governador mandava as ordens para as câmaras municipais nas vilas e cidades, né? E as ordens eram colocadas em prática pelos vereadores. Na aula de hoje, vamos ver quem eram as pessoas que viviam aqui no Brasil naquele tempo. Então, vocês viram aí que a sociedade, né, sempre tem a elite, que eram os grandes proprietários de terra, os senhores de engenho. Tinha os comerciantes ricos, que não eram tão importantes quanto os senhores de engenho, mas eram ricos também. Tinha os trabalhadores livres, os autônomos, né? E tinha os assalariados, que trabalhavam ou para os senhores de engenho ou para os grandes comerciantes, e, por fim, nós tínhamos os escravos, que era a maior parte da sociedade daquela época. Então, no início, vocês viram que os escravos eram os índios, mas depois os escravos passaram a ser os africanos. E aí eu expliquei os motivos por que foi trocado os índios pelos africanos para trabalhar como escravizados, tá bom? Então, basicamente foram isso que vocês viram. Vocês viram quais foram os tipos de escravidão que existiam no Brasil, os escravos das cidades, os escravos dos engenhos, né? Tinha uma diferença nos tipos de escravidão. Mas vamos lá. Essa questão é da Universidade Estadual do Ceará, 2015. Sobre a sociedade brasileira do período colonial, pode-se afirmar corretamente que, letra A, buscava afirmar valores nativistas, contestando a exploração colonial. Valores nativistas, o que significa isso? Nativismo é o sentimento de amor à sua terra. Então, aqui dizia que a sociedade tinha valores, né, de valorização da terra, do Brasil, e eles contestavam a exploração colonial, contestavam a exploração de Portugal. É isso que está dizendo aí. A sociedade era alicerçada em relações sociais que primavam por igualdade e fraternidade. Então, eles defendiam que na sociedade brasileira todos deveriam ser iguais. Letra C. A sociedade baseava-se em relações sociais de cunho escravista e patriarcal. A sociedade tinha escravos e era uma sociedade patriarcal. Letra D. Procurou imprimir uma nova dinâmica social que em nada lembrava a metrópole colonizadora, ou seja, diz que aqui era tudo diferente, que nada lembrava Portugal. Então, baseado no que vocês estudaram sobre a sociedade colonial, que letra vocês marcariam? O que mais tem a ver com a sociedade colonial aí? Letra C. Olha o pessoal se manifestando. Não quer a letra C. Eu chutaria a letra C. Bom, logo no início do vídeo, a primeira coisa que eu falo são as características da sociedade colonial. Então, eu disse o seguinte, era uma sociedade patriarcal,
porque havia uma elite que mandava em todos, que era o senhor de engenho, era o pai de todos. O senhor de engenho era o dono da terra, era o dono dos escravos, pagava o salário dos trabalhadores dele, né? Fazia parte da Câmara Municipal, o gato está derrubando tudo aqui. Os senhores de engenho faziam parte da Câmara Municipal, como os vereadores. Então, quem mandava em tudo eram eles. Então, é por isso que a sociedade era patriarcal, porque era uma espécie de pai de todo mundo, era quem mandava. E eu falei a vocês também que era uma sociedade escravista, porque tinha como base a mão de obra escrava. Tá bom? Então, essa é a principal característica da sociedade colonial. Essa opção está na letra C. Eu acho que não tem muita dúvida. Né? Então, vocês veem que a questão do vestibular não é tão difícil. Tá? Basta que se estude os assuntos. Então, o pessoal está de parabéns aí. A letra C, a maioria, acho que todo mundo falou que foi ela. Então, vamos parar assim na questão. IFBA, São Paulo, 2014. Considere as seguintes informações sobre a escravidão praticada na América Portuguesa. Galera, preste bem atenção, ó. Eu acho que já falei isso aqui em outra aula, mas toda vez que falar América Portuguesa, está falando do Brasil, tá? Então, se no Enem, no vestibular, falar, e a América Portuguesa na época da colonial, está falando do Brasil, tá bom? Então, considere as informações sobre a escravidão praticada na América Portuguesa. Nos cafezais e canaviais, o escravo fazia parte de uma equipe de cerca de 12 a 15 homens ou mulheres. O engenho de açúcar e suas máquinas exigiam trabalhadores especializados. Gente, aqui são afirmações, não são perguntas, viu? Aqui são informações que estão dando a vocês para depois responder lá embaixo a opção correta. Na cidade e no campo, haviam escravos, pedreiros, carpinteiros, barbeiros e outros. Nas cidades, os senhores alugavam os serviços dos escravos, capacitados em variadas tarefas e também no comércio. Os escravos domésticos eram supervisionados pelo olhar exigente das donas de casa. Analisando os itens apresentados, é correto concluir que a escravidão na América Portuguesa, ou seja, é correto afirmar que a escravidão no Brasil era como? Restringiu-se aos engenhos de cana e à produção agrícola, monocultura de exportação, ou seja, restringia, ou seja, só tinha escravidão nos engenhos. Letra B, baseou-se na força física dos escravos, mas não considerou suas habilidades prévias. Letra C, era distribuída de acordo com o modo de produção industrial das fábricas do período. Letra D, esteve presente em todos os setores da vida social e produtiva, na cidade e no campo. Letra E, organizava as tarefas de acordo com o interesse pessoal e escolha dos trabalhadores. Ou seja, aqui está dizendo que as tarefas eram desenvolvidas pelos escravos de acordo com a escolha deles. Então, sobre a escravidão, que opção você marcaria aqui como correta? Jamile, Suziara... Letra D, professor. Paulo? Letra D. D também, né? Ana Caroline, Yuri, Felipe, Gustavo, Luiz Felipe, Geicilane, todo mundo vindo de letra D. Françoílis também, Françoílis apareceu aí. É isso mesmo, galera, tá? Aqui o texto fala tanto da vida dos escravos nos engenhos, ou seja, na zona rural, quanto nas cidades. Então, a escravidão esteve presente em todos os setores da vida social e produtiva, tanto na cidade quanto no campo. Então, o escravo era usado em todo lugar. Lembra que eu falei que a mão de obra, a escravidão era a base, né, da sociedade, porque os escravos eram maioria e estavam em todos os lugares, ocupando todos os serviços, sobretudo os braçais, obviamente. Tá? Então, letra D é correta. Bom, essa UFV aqui, eu não sei onde eu ia ver, pode ser qualquer cidade que comece com esse nome. Vamos lá. Durante o período colonial no Brasil, a desorganização da administração metropolitana e a prática da venalidade de funcionalismo real. O que é venalidade de funcionalismo real? Compra e venda de cargos.
aliado às dificuldades de comunicação entre a Europa e a América, contribuíram para o crescimento do poder dos homens bons. Essa expressão era utilizada para designar aqueles que integravam a Companhia de Jesus, ordem religiosa formada em torno de Inácio de Loyola, a qual no Brasil buscou promover a conversão dos índios ao cristianismo. Só voltando, aqui está perguntando quem eram os homens bons. Eu falei sobre isso no vídeo, tá? A letra A diz, eles faziam parte da Companhia de Jesus, né? Ou seja, eram jesuítas. Letra B, podiam eleger e ser eleitos para os cargos públicos ligados às câmaras municipais, principal instância de representação local da monarquia portuguesa. Letra C, participaram da Inconfidência Mineira, um levante contra o governo colonial no final do século XVIII, tendo como uma de suas motivações a cobrança da derrama. Letra D, os homens bons habitavam os quilombos e mucambos, lutavam pela liberdade, sendo a maioria comerciantes e escravos negros fugidos, de origem africana ou nascidos no Brasil. Em todas as outras palavras, aqui está dizendo que os homens bons eram os escravos. Letra E, integravam as expedições armadas de caráter oficial ou particular, entre os séculos XVI e XVIII. Se aventuraram pelo interior do Brasil em busca de ouro ou de indígenas para fazê-los escravos. Então, de acordo com o que vocês estudaram, quem eram os homens bons? Eles estão aí retratados em que letra? Letra B. Lucas, Letra B. Dislane, Felipe, Jamile, Yuri. Vê, Yuri. Letra V. Luiz Felipe, Giovana, Hélio, Ana Carolina, Viviane, Yuri, Geislane. Todo mundo foi de letra B. De fato, os homens bons, como vocês viram na videoaula, eram os senhores de engenho que ocupavam cargos públicos ligados às câmaras municipais. Eu falei a vocês que eles eram os vereadores. Ou seja, eram eles que administravam a câmara, por consequência, administravam as vilas e cidades também. Tá bom? Só eles poderiam participar das câmaras, porque eram pessoas de origem portuguesa, e eram ricos, e eram senhores de engenho. Tá bom? Vamos lá. Aqui, ó, só para chamar a atenção, integrava expedições armadas de caráter oficial particular. Se aventuraram pelo interior do Brasil em busca de ouro de indígenas. Aqui está falando dos bandeirantes, tá? Eles que eram pessoas pagas que iam para o interior caçar índio, para ser escravo, ou buscar ouro ou prata, tá bom? Mas isso aí vai ser assunto da próxima aula. Quarta e última questão. A chamada sociedade patriarcal, característica do Brasil colonial, assentava-se em dois elementos essenciais que eram: letra A, a sociedade era marcada pelo livre comércio e isenção de taxas, pela mão de obra assalariada e monocultora, pela pequena propriedade e exportação, era marcada por ter senhores e escravos, ou a sociedade comercial era marcada pelo comércio e a lavoura? Qual das opções é a característica principal da sociedade patriarcal? Letra D. Cadê? Vivian, Suziara, alguém falou aí, mas não vi quem foi. Letra D. Lucas, Bruna, Larissa, Viviane, Ana Carolina, Jamile, Bianca, Hélio, Joaquim, Giovana, todos foram de letra D. Então, na verdade, isso aí só é relembrando o que foi dito há pouco, o Felipe também falou a letra D, que a sociedade patriarcal era uma sociedade formada por senhores, né, que mandavam em seus escravos, ok? Então, essa era a principal característica. Que bom que vocês estão vendo que os assuntos estão sendo muito fáceis, esse assunto Brasil colonial é facílimo, tá? Não tem muita dificuldade. Eu gosto muito desse assunto também, acho bem interessante. E é isso aí. Alguém tem alguma pergunta a fazer sobre o assunto? Pintou alguma dúvida na hora da videoaula? Alguma coisa que não entendeu? Alguma coisa que chamou a atenção? Alguém tem algo a falar? Bom, então parece que está tranquilo, né?
Beleza. Então, se ninguém tem a perguntar, eu vou parar a gravação, que essa parte aqui é a parte que interessa, e vou passar para os informes, que aí é outra coisa. Galera, é o seguinte,